passamos a pauta, passamos à segunda parte da ordem do dia. Lembrando que vamos continuar a discussão do requerimento de iniciativa da vereadora Georgia Prates, da vereadora Maria Letícia e da vereadora professora Josete. O vereador Rodrigo Braga Reis estava no seu primeiro tempo de discussão do requerimento, tinha ainda 6 minutos e 34 segundos, mais 10 minutos. Tínhamos inscritas também as vereadoras Indiara Barbosa e Noêmia Rocha para a discussão do projeto. Passamos, e para encaminhar, também estava inscrito o vereador Osias Moraes. Passamos, então, à continuidade da discussão do requerimento número 1, para a leitura da ementa, vereador Osias Moraes, com a palavra. Georgia Prates, mandata preta, Maria Letícia, professora Josete, 416/10/2024, moção de repúdio e protesto ao projeto de lei 1904 de 2024, que tramita em regime de urgência no Congresso Nacional. Continuamos em discussão para discutir vereador Rodrigo Braga Reis em continuidade do tempo. Com a palavra. Senhores, então é a respeito dessa moção que foi apresentada aqui na Câmara Municipal. Eu volto a repetir antes de conceder, que os apartes ainda estão na listagem, ou se alguém quiser fazer o aparte, pode pedir então na sequência, porque tinha algumas pessoas que pediram o aparte, mas que daí acabou o tempo e não consta para mim aqui. Os apartes não ficam valendo, teriam que ser feitas novas inscrições para a parte. Ok, então seguindo a linha de raciocínio, eu concordo com a vereadora Georgia Prates, que colocou aqui, que esse projeto no Congresso Nacional foi colocado como projeto em situação de emergência, totalmente desnecessário isso, porque essa discussão tem que ser uma discussão mais ampla, uma discussão mais séria. Mas, mais uma vez, eu quero defender que a legislação brasileira já contempla os casos de aborto, né, que as pessoas possam fazer o aborto de forma legal. O que a gente não pode é deixar descambar essa discussão para que autorizem um aborto generalizado, né, um aborto sem regras, porque senão realmente vai virar uma bagunça e nós que defendemos o princípio da vida não podemos permitir que o aborto seja de forma desordenada. Então, vereadora Georgia Prates, a gente tem que tomar muito cuidado com essa discussão, mas a gente tem que deixar claro que a legislação já contempla, a questão do estupro já é contemplada, a questão dos nenéns anencéfalos também já é contemplada. Quer dizer, tem um rol já na legislação federal que todos nós, ao longo de todos esses anos, já discutimos a respeito dessa questão do aborto. Agora, essa colocação que foi colocada em Brasília também, há várias interpretações, mas se quiser proibir, né, a questão do aborto no caso de estupro, isso tem que ser discutido de uma forma muito mais ampla do que num projeto de emergência que concordo que foi colocado de forma irresponsável, porque criou um tumulto no Brasil inteiro e acabou abrindo brechas para uma discussão da questão do aborto sem regras, simplesmente liberar a questão do aborto, e a gente não pode permitir isso, em especial aqui na cidade de Curitiba, onde eu, Rodrigo Reis, sou vereador aqui da capital. Então, era só para encerrar essa questão, colocar de novo na pauta essa questão do aborto. Então, vamos ter que tomar muito cuidado. Pois não, de quem vereadora Georgia Prates, agora sim solicitam a parte. Vereadora Georgia, por favor. Obrigado, vereador Rodrigo, vou ser breve. Bom, só para dizer, vereador, que na realidade, esse projeto de lei, isso que o senhor falou é verdade. Hoje, nós tivemos, né, uma discussão imensa para que, então, no Código Penal constasse justamente que esses são os casos em que são permitidos os abortos, né? Que é a questão de quando há um sofrimento, perdão, a mãe corre o risco de vida, quando há a questão do bebê que nasce sem a formação completa do cérebro, e também no caso, então, de aborto, perdão, do aborto legal por conta do estupro. A questão maior, vereador, é que, na realidade, esse projeto ele visa alterar o Código Penal. Justamente esse item que o senhor colocou, que já houve uma discussão, está legalizado apenas nesses 3 casos, é justamente ali que eles querem alterar, que haja, né, essa punição da mulher que foi vítima de estupro para o caso, então, de aborto legal. Hoje, então, é legal.
né? O que eles querem é tirar isso, e aí é onde a gente fala sobre a questão de ser algo desumano, porque a vítima, a pessoa, a mulher já passa pela situação do estupro, e engravidando, no caso então, de 22 semanas, acabaria sendo presa também. Então, é um caso, realmente, como o senhor colocou, que precisa ser longamente debatido, discutido, não é algo que se possa votar à revelia, e é algo que, na verdade, já está pacificado, já está na lei. O aborto generalizado, como o senhor está colocando, não é o que está em questão, né? Estamos falando de uma questão bem específica, então, de fato, não pode ser passado, ou, na realidade, eu acho que nem é algo que poderia ser levado mais à discussão, mas, de toda forma, também com emergência e só para criar um debate político, com outras intenções, é algo que chega a ser cruel. Obrigado, vereador. Perfeito, vereadora Jorge. Então é isso, acho que esse projeto foi colocado de forma muito acelerada no Congresso Nacional e, obviamente, que essa discussão séria que Vossa Excelência apresentou, alguns grupos acabam distorcendo essa questão da discussão, dos dois lados, inclusive, e nós temos que voltar atrás e esse projeto tem que ser discutido em todas as comissões na Câmara dos Deputados, antes de ser apresentado em plenário, para que as pessoas votem sabendo o que estão votando. Eu vi que vários deputados, inclusive, retiraram as assinaturas para votar esse PL e espero que seja discutido de forma mais ampla. Somente isso, senhor presidente, agradeço a oportunidade. Obrigado, vereador Rodrigo Braga Reis. Encerrada a discussão do vereador, e continuamos discutindo o requerimento. Para discutir, vereadora Indiara Barbosa estava inscrita. Com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Esse é um tema polêmico, né? Mas acho que a gente não pode se furtar de vir aqui e discutir quando está relacionado com alguma coisa que a gente realmente acredita. E a questão do aborto é um tema importante para mim. Eu sou contra o aborto e eu acho que é importante relembrar por que esse projeto de lei foi proposto, né? A gente já discutiu, inclusive aqui na Câmara também, foi feita já uma moção sobre a resolução 2378 do CRM, Conselho Regional de Medicina, que proibiu a realização do procedimento de assistolia fetal para gestações acima de 22 semanas. Um Conselho Regional de Medicina, formado por médicos, que podem, sim, ser considerados especialistas na sua área, são referências, né? Foi falado bastante aqui nas discussões anteriores, temos que olhar os dados, temos que olhar a ciência, temos que olhar os especialistas. Ouvimos aqui, sim, uma médica, mas o fato é que o Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina recomendou e proibiu esse procedimento justamente por ser um procedimento considerado cruel. O que é o procedimento? Injetar produtos químicos, né, cloreto de potássio, assistolia fetal, injetar no coraçãozinho do bebê, que está na barriga da mãe, para matá-lo e depois retirar o bebê, talvez até num procedimento semelhante a um parto, né? Porque um bebê, numa gestação já avançada, já é grande, né? Então, já existe recomendação do Conselho Federal de Medicina Veterinária para não realizar esse tipo de procedimento em animais, justamente pela crueldade do procedimento. Esse procedimento é usado em outros países onde existe a pena de morte, ou seja, é um procedimento cruel para um bebê, ou seja, o STF, que é formado por juízes que não entendem de medicina, foi lá e resolveu suspender a recomendação de um conselho formado por médicos. Então, esse PL surgiu por esse motivo. E faço novamente a ressalva, como eu fiz na discussão da outra vez. Eu não poderia nunca julgar uma mãe e uma mulher que sofre um estupro e resolve cometer um aborto. Em hipótese alguma, eu nunca julgaria. E por isso é que isso já é permitido, né, pela lei. Mas a gente tem que lembrar, a gente falou muito também ontem dos direitos da mulher, mas a gente tem que lembrar do primeiro direito da mulher, que é o direito à vida. A mulher, o bebê que está na barriga da mulher, ela tem que ter direito à vida. Antes de ter direito à saúde, à educação
e inclusive ao aborto e outros direitos, ela tem que ter o direito a viver. E a gente está falando disso, do bebê, da vida de um bebê em uma idade avançada de gestação. 22 semanas é uma idade avançada de gestação, é isso que a gente está falando. E também foi falado ontem, e está se falando muito, o PL pune a vítima. Mas o PL diz que o juiz poderá atenuar ou não aplicar a pena caso a vítima esteja sofrendo em decorrência da violência. Ou seja, ele dá a possibilidade de não punir a vítima. Isso está no projeto de lei. O objetivo desse projeto de lei também é punir os profissionais que realizam esse procedimento. E punir um outro inocente que não foi falado nas discussões ontem, que é o bebê, que com 22 semanas, pelos médicos, pelos cientistas e pela experiência da medicina que está cada vez mais avançada, é considerado um bebê viável, ou seja, capaz de sobreviver fora da barriga da mãe. Esse é o ponto, né? Existem bebês que nascem prematuros, que com essa idade, com 22 semanas de gestações, que já têm a capacidade de sobreviver fora da barriga da mãe. É disso que a gente está falando, é desse ser, é dessa vida que a gente está falando em proteger. E, vamos lá, como a gente falou, acima de 22 semanas, acima de 5 meses de gestação, quando é feito um aborto, já é um procedimento extremamente doloroso, que tem consequências físicas, de saúde e psicológicas para a mulher. Ou seja, ela já sofreu uma violência tremenda, que é um aborto, que é um estupro, se for o caso, sim, né, é uma violência. E, independente de qualquer forma, ela vai passar por outra situação de violência, que é o aborto. Georgia, é isso que eu falei, para você tirar um bebê de 22 semanas, eu até pensei em trazer fotos aqui, como fazem alguns políticos, mas algumas pessoas se incomodam muito com isso, eu não entendo por quê. Qual é o incômodo até de um feto de borracha para simular um feto, ou de colocar a foto de um bebê de 22 semanas, mas eu tenho certeza que todos os senhores já viram nos posts, na internet, um bebê de 22 semanas, é um bebê desse tamanho. É um bebê. Sabe? É uma vida, é um bebê, é isso que a gente tem que falar. E qual é o procedimento de assistolia fetal? É dar uma injeção de cloreto de potássio no coração do bebê para matá-lo e depois retirar ele da barriga da mãe num procedimento semelhante a um parto. E isso é um procedimento extremamente doloroso e vai afetar o psicológico da mulher de qualquer forma, independente se é um aborto, independente se ela vai ter um parto, tirar o bebê vivo. E a gente já falou aqui. E eu acho que por isso é importante essa discussão, e por isso eu, como mulher, resolvi sim me manifestar, porque eu acho que esse é o ponto. A gente também tem que falar das outras possibilidades, de inúmeras pessoas que, mesmo sendo vítimas de um crime cruel como o estupro, resolvem sim ter o bebê. Resolvem sim criar o bebê, se elas quiserem, ou dar esse bebê para adoção, que tem uma fila enorme de pessoas que não conseguem ter filhos e que querem ter o bebê, querem adotar um bebê. Então, eu acho que é disso que a gente está falando. E também é importante mencionar, já foram, né, eu acho que esse PL tem problemas? Sim, tem problemas. Como já foi falado, a questão da urgência, como já foi falado, a questão de ter uma pena, quando a gente compara, no final, ter uma pena maior para o aborto do que para o estuprador. Eu acho que isso está errado, tem que ser corrigido, e, inclusive, os próprios deputados autores do projeto já concordaram nisso e se comprometeram a alterar esse ponto. Mas vamos ser honestos, já existiram outros projetos de lei propostos no Congresso para aumentar a pena para os estupradores, para colocar a castração química para os estupradores. E, geralmente, nesses projetos, a esquerda é contra. A esquerda é contra de aumentar, endurecer a pena para os bandidos. A esquerda foi a favor das saidinhas
O presidente Lula vetou a questão das saidinhas para os bandidos. Então, esse é o ponto. A gente quer, sim, endurecer as penas para os estupradores, e tem que ser endurecido. Isso nós concordamos, para proteger as mulheres, com certeza. E tem um outro ponto, que é o seguinte: a norma, existe hoje a norma técnica de tratamento aos agravos decorrentes da violência contra a mulher, e a Lei 12.845, de 2013, que regulam esse tema, e que determinam que o aborto seja realizado a pedido da mulher, dispensando o boletim de ocorrência, a apresentação do boletim de ocorrência em caso de estupro. Só que essa mesma norma recomenda o aborto até 20 semanas, que é 20 semanas. Não, eu estou falando da norma técnica, entendeu? Não do projeto de lei. É uma norma técnica que já regulamenta o tema do aborto, em caso de estupro, que determina que a mulher não precisa apresentar o boletim de ocorrência, que, pelo próprio depoimento dela, ela pode realizar o aborto, que é uma segurança a mais, para que ela não tenha que passar por um procedimento desgastante. Ela tem condições de, pelo próprio depoimento, pedir e ter o direito ao aborto garantido em caso de violência contra a mulher, em caso de estupro. Mas, nesse caso, também, essa norma técnica dá esse limite de 20 semanas, que é um limite, isso também nós pesquisamos, em vários países do mundo, essa idade de 20, 22, 23 semanas é uma idade em que a maioria dos países considera que é a idade em que o bebê consegue sobreviver fora da barriga da mãe. Por isso, foi considerado nesse projeto de lei esse prazo de 22 semanas. Então, para concluir, o que a gente está falando aqui, que a gente se esqueceu ontem, e que eu acho que é importante, sim, falar, é do direito à vida. Tá? Eu acho que, passadas todas as tentativas de dar um suporte financeiro, um suporte psicológico, o direito à mulher de ter o bebê e dar para adoção, se mesmo assim ela não quiser, é uma escolha dela, eu nunca vou julgar. A gente só tem que lembrar de novo, por que a gente começou, por que foi proposto esse projeto de lei? Porque o STF resolveu interferir numa orientação de médicos, que são especialistas no tema, que definiram que esse procedimento é um procedimento cruel com bebê de 22 semanas. E aqui a gente está falando do direito à vida do bebê. E do primeiro direito das mulheres, que também serão assassinadas no ventre das suas mães, que é o direito à vida. É disso que a gente está falando. A partes. Vereadora Sargentânia Guerreiro, Georgia Prates. Passo a parte a Sargentânia Guerreiro. Muito obrigada, vereadora. Eu só quero dizer que nós resolveríamos parte desse problema se nós conseguíssemos mudar a legislação no sentido de punir essa cambada de vagabundo que fica estuprando mulheres aí de 6 a 10 anos, artigo 203 do Código Penal. Isso é um absurdo. Ele arrebenta a vida da mulher e fica lá sendo sustentado por nós, cambada de vagabundo. Tinha que ficar lá 30 anos. E esse Código Penal, que é de 1940, teria que mudar. Nós teríamos que punir com mais rigor essa pessoa que arrebenta a vida de uma família inteira. Claro que tem estuprador por todo canto. Não dá nada. Se desse alguma coisa, eles parariam pensariam 2 vezes. Então, nós temos que mudar. Isso aí resolve, ajuda a resolver, punir com mais rigor. O nosso Código Penal passou da hora de ser mudado. Até 2009, a pedofilia pegava uma carona no 213. Depois foi para o 217A. O pedófilo, que arrebenta a criança, também é punido de 8 a 15 anos. Não é nada. Tanto o pedófilo como o estuprador, eles não têm antecedentes criminais, são réu primário, têm residência fixa. Dificilmente algum deles tem passagem e a lei protege. Nós temos que mudar a legislação. A lei precisa parar de proteger essa cambada de vagabundo. O dia que eles tiverem que cumprir 30 anos lá,
Aí eles vão pensar 2 vezes antes de estuprar uma mulher. Cambada de jaguara. Muito obrigada. Viva, Tânia. Muito obrigada, Sargento Tânia, pelas suas palavras, e eu concordo totalmente. Você, né, a senhora que tem tanta experiência nesse tema, ou seja, convive com mulheres, com crianças que sofrem esse tipo de violência, eu falo que eu não teria estômago para fazer o trabalho que a senhora faz tão bem, que é uma referência nesse tema, e que é um absurdo, e é isso que a gente tem que mudar no nosso país. O Código Penal, aumentar a pena para os estupradores, para pessoas que cometem esse tipo de violência, e também a questão da impunidade no nosso país, porque esse é o ponto. O cara que deveria ficar 8, 15 anos, ele não fica nem isso. Ele fica 1/3 da pena e consegue um monte de coisa, consegue, se tem dinheiro, consegue um advogado e não é nem punido. Então, esse é o absurdo do nosso país, além de tudo, a impunidade que a gente vive. Então, a senhora tem todo o meu apoio, é uma pauta que, sim, a gente tem que trazer, a gente tem que defender, a gente tem que ir lá para Brasília para mudar isso também. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu passo a parte agora à vereadora Georgia Prates. Obrigado, vereadora Indiara. Eu vou ser bem breve, até pelo tempo que a senhora tem ainda para finalizar. Mas só queria pontuar aqui uma questão. A senhora colocou uma questão bem importante. A senhora diz sempre assim, quando faz a fala, eu nunca vou julgar a mulher que fizer esse aborto. E acho que esse é um fato, sabe, vereadora? A gente criminalizar a mulher por fazer isso... Quando a mulher sofre o aborto, várias questões passam, isso também depende de mulher para mulher, história de vida, de várias questões. Mas vamos dizer que um dos sintomas mais comuns é a mulher também já não querer, não conseguir, na verdade, vivenciar aquela realidade dentro dela mesma, né? E aí, então, várias coisas advêm, principalmente não querer olhar para o próprio corpo, vamos colocar assim. O tempo passa, as coisas acontecem, a pessoa entra em depressão, várias coisas acontecem com essa mulher que, como bem colocou a vereadora Sargento Tânia, acaba com a vida de uma mulher em uma situação dessa. Aqui nós já temos uma penalização para essa mulher que foi vítima, na verdade. É uma vítima. Agora, criminalizar essa vítima a ponto de levá-la a viver uma vida na cadeia por ter sofrido um estupro, aí a gente está falando de uma crueldade muito grande. E a senhora já concordou, não faria esse julgamento. O fato disso estar previsto no Código Penal, vereadora Indiara, não obriga mulher alguma a fazer esse procedimento. Há mulheres que, como a senhora colocou, optam por fazer, por manter a gestação, por ter o filho, enfim, né? E aí depois doar, ou até mesmo, melhor, colocar para doação, ou manter e cuidar do filho a vida inteira. Então, nesse caso, é o que a senhora colocou. Eu não faria esse julgamento. A gente não pode obrigar que esse julgamento exista. Isso também é estar a favor da vida, vereadora Indiara, porque nós temos que cuidar também das mulheres que sofrem essa situação. É uma situação, como o vereador colocou, o Rodrigo Reis, aqui, há uma necessidade de uma discussão gigantesca. Criminalizar a mulher não é o melhor passo. Como a vereadora Sargento Tânia também colocou, nós temos sim que pensar em quem causa, né, essa situação toda para a vida da mulher que chega, né, a uma situação do aborto ser necessária. Então, nós estamos também falando da vida, nós estamos falando de cuidar, de acolher e também de pensarmos como pode ser o melhor encaminhamento disso. Mas este julgamento que a senhora coloca, que a senhora nunca faria, eu também não faço. E acho que é esse o caminho que nós temos que pensar. Então, essa moção ela visa isso mesmo. A gente pensar com muito cuidado o que está sendo proposto e, principalmente, a gente dizer, calma, não é criminalizando a vida das mulheres que nós vamos lidar melhor com esse tema, que é muito maior, que é falar sobre a questão do estupro e, principalmente, sobre a questão do estuprador. Obrigado, vereador. Obrigada, vereadora Georgia. Nós concordamos nesse tema e é justamente por isso que eu falei uma coisa que a senhora também já tinha falado ontem, que é que o próprio PL ele traz esse ponto de atenuar ou tirar a criminalização da mulher. Isso está no projeto de lei. Isso está no projeto de lei. Se a senhora me permite, vereador, rapidamente, mas ali ele fala que é no caso da mulher já está acabada, tá? Arruinada, se ela já estiver em sofrimento, aí sim não há pena. Se ela já está em sofrimento, então por que nós vamos penalizá-la, não é mesmo? Então, assim, a mulher tem que estar arruinada para que isso não aconteça. Não é essa a palavra que está, mas é se ela, como no exemplo exatamente que a senhora deu, se ela já está passando por uma situação de violência e já foi, né, ele usa o termo... deixa eu até achar aqui, já esteja sofrendo em decorrência do aborto, ela não será punida. Então, esse é o ponto. O ponto é que o projeto de lei ele não fala só da questão do estupro.
né? Ele fala de vários pontos. E é aquilo que a gente falou. A gente está falando da vida do bebê, que em momento algum a senhora ou a outra vereadora que discutiu falaram. Esse é o ponto. A gente não se lembra que antes da mulher a gente tem a vida do bebê, né? E é isso que a gente defende, a vida do bebê. Novamente, então, eu encerro aqui a minha discussão e agradeço aos apartes. Obrigada. Obrigado, vereadora Indiara Barbosa. Temos inscrita para discutir vereadora Noêmia Rocha. Vereadora não se encontra no plenário. Passamos ao próximo vereador inscrito para discutir, o vereador Éder Borges, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Esse PL em si já nem será mais votado. Foi retirado o regime de urgência, ou melhor, foi retirado de pauta, uma vez que considero esse regime de urgência um erro, um equívoco. Assim como o projeto em si que foi apresentado precisa ser aprimorado. Existem pontos que realmente precisam ser aprimorados. O problema é que um requerimento como esse, uma moção como essa, venha se tornar nessa casa mera lacração. Venha se tornar mera militância a favor da morte. Militância a favor do grande genocídio que querem legalizar, que é o assassinato de crianças inocentes no ventre de suas mães, sem qualquer possibilidade de defesa. Ainda com a crueldade de crianças formadas com 22 semanas de vida. Como já foi dito, o STF veio legislar mais uma vez contrariando orientações do Conselho de Medicina contra um método terrivelmente cruel. A que ponto chegamos, minha gente? Defender esse tipo de coisa. E o pior é quando nós temos que ouvir nessa casa que tudo isso acontece, que não se deve discutir ideologia, mas a família conservadora está estuprando seus filhos. Quando, na verdade, são aqueles militantes para o aborto que sexualizam nossas crianças, que só ensinam baixaria. Ouvir nessa casa que isso é racismo, que isso é contra as pessoas com deficiência, eu não sei o que tem a ver lé com cré, e dizer que é o Estado a favor do estuprador. Ah, mas é cada um. Agora, então, o PT, sim, porque é ideológico, sim. Então, quer dizer que agora o PT é contra o estuprador, agora é contra bandido? É a favor de saidinha, é a favor de alguém roubar um celular para tomar uma cervejinha. Não importa que seja o celular de uma mulher. Defende bandido em todas as circunstâncias, mas agora é a direita que defende bandido, vejam só. Nós defendemos, sim, castração química para esses canalhas estupradores. E o PT vem junto conosco? Nós poderíamos, com ampla maioria do Congresso, alterar alguns pontos na Constituição Federal que são cláusula pétrea, como, por exemplo, obrigar preso a trabalhar na prisão, para não ficar aquele bando de vagabundo que nós temos que sustentar ainda por cima. E vem a esquerda, que agora vem acusar os autores desse PL, que vem acusar agora aqueles que são contra essa prática cruel, desumana do aborto, de defender estuprador. Vem esses mesmos buscar por regalias na prisão. Ah, porque coitadinhos, eles sofrem muito. Aí são condições indignas, desumanas.
desumanas. Humano, digno, é assassinar uma criança com 22 anos de vida no ventre de sua mãe pelo método de sucção. 22 semanas. Eu falei 22 anos? 22 semanas. Não, mas é que o sangue ferve. É de ficar louco com isso, vereador Osias. É de ficar louco com isso. É muita sacanagem. É muita fraude no discurso. Santa Maria Pinta e Nina. É para acabar um negócio desse. Vamos nos unir, PL, PT, e vamos mudar, lá em Brasília, essa situação de impunidade que assola o nosso país, que proporciona tanta violência contra as mulheres. É justamente a impunidade, porque o Brasil é o país que nada dá nada. É o país que não dá nada. Justamente isso causa toda essa desgraça, dessa criminalidade no Brasil. Por isso a violência, por isso estupram mulheres. E é justamente aqueles que vêm agora acusar a família conservadora, ficam passando pano para bandido o tempo todo. E apontar o dedo na cara dos outros. Por favor. E só para finalizar, e só para constar, assassinar uma criança inocente no ventre de sua mãe, com 22 semanas de vida, é um homicídio, sim, é um crime covarde. Tem a parte, vereador Éder Borges, de última hora aqui, do vereador Sidney Tualdo. O senhor ainda tem tempo. Muita satisfação, vereador Sidney Tualdo. Obrigado, vereador Éder Borges. Na realidade, você fez uma fala oportuna, com certeza. Eu queria fazer agora só, aproveitando a parte, eu fazer uma fala técnica do que nos foi apresentado, e se me permite. O projeto de lei 1904/2024 acrescenta ao artigo 124, 125, 126 e 128 dispositivos que prevêem que, quando houver viabilidade fetal presumida em gestação acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples previsto no artigo 121 deste Código. Recorrendo às circunstâncias históricas da época, concluímos que o legislador do Código Penal, em 1940, entendiu que um aborto de último trimestre era uma realidade impensável. E, se fosse possível, ninguém o chamaria de aborto, mas de homicídio ou infanticídio. Um ser humano é o mesmo em todas as fases do seu desenvolvimento e possui dignidade igual desde o início da sua concepção. O órgão responsável em regulamentar as atividades dos médicos, o Conselho Federal de Medicina, conforme a vereadora Indiara nos passou, emitiu uma resolução que regulamenta o ato médico da sistolia fetal para interrupção da gravidez nos casos de estupro. A resolução é veementemente contra, já que a sistofilia fetal refere-se à condição em que o coração do feto para de bater, causando o feticídio. Este ato médico resulta na morte do feto antes de um procedimento de interrupção de gravidez realizado através de administração de substâncias ao feto. Diante desta realidade inquestionável de que uma vida humana viável pode ser terminada de forma irreversível, e considerando que o conceito da vida humana é estabelecido objetivamente pela embriologia, optar por uma ação irreversível que termine em vida humana potencialmente viável viola princípios fundamentais da medicina e da vida em sociedade. Ou seja, defendemos a família. A prática de induzir a cistofilia fetal antes de um aborto permitido por lei é profundamente antiética e apresenta riscos consideráveis do ponto de vista profissional, exceto em circunstâncias extremamente específicas. No contexto da controvérsia ideológica e filosófica sobre quem merece ser considerado pessoa ou qual seria a dignidade relativa entre os seres humanos, uma decisão irreversível e destrutiva é ética e irresponsável. E finalizando,
Em conformidade com o Decreto 678 de 92, o Brasil ratificou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, que garante o direito à vida desde a concepção. Portanto, se uma gestante deseja interromper a gravidez e o feto tem potencial de sobreviver fora do útero, não se deve proceder com a sua morte antes da indução do parto. Após o nascimento, o nascituro deve ser tratado com respeito e dignidade, recebendo os cuidados necessários para preservar sua vida, os cuidados paliativos quando indicados, caso não haja previsão razoável de sobrevida. Por esse motivo, com certeza, somos contra a moção de repúdio e protesto ao projeto de lei 1904/2024 e favoráveis à vida, vereador Éder Borges. Obrigado. Obrigado, vereador Sidney Tualdo. E só para constar aqui, só trazer mais uma breve reflexão, que nós poderíamos pensar em campanhas de dar apoio a essas mulheres que vivem o drama e pensam em abortar, ao invés de fazer propaganda do aborto, ao invés de fazer apologia ao aborto, como nós vemos que acontece tanto. Isso traz consequências graves para a mulher, isso traz consequências psicológicas. Conheço pessoas que passaram por isso e sofrem muito até hoje. Essas mulheres precisam de alento, precisam de apoio psicológico, e não de um grupo partidário de malucas que não raspam as axilas, fazendo bagunça na cabeça dessas mulheres, incentivando essa prática terrível e cruel. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Éder Borges. Encerrada a discussão do requerimento, passamos à votação. Inscritos para encaminhar o voto, primeiro, vereador Osias Moraes. Com a palavra. A senhora também está, mas pela ordem o vereador Osias está na sua frente. Tá tudo bem. Obrigado, senhor presidente. Bom, senhoras e senhores vereadores, é um assunto que nos deixa a todos indignados e revoltados. E eu pensei muito antes de subir à tribuna aqui e falar sobre esse assunto, porque o debate é mais profundo e tem que ser um debate humano e não ideológico. Nós temos que pensar, de fato, na humanidade. E eu fico ouvindo algumas falas aqui e assistindo alguns vereadores, os que são contra, me parece que contra a vida é o que passa, possa ser que não, mas é o que dá para entender, porque esses covardes, bandidos e assassinos cruéis, estupradores de mulheres, destruidores de pessoas, são extremamente nocivos à sociedade e precisamos combatê-los veementemente. E eu ouvi aqui quem defende o aborto subir aqui e dizer, não, porque a mulher já sofre 2 vezes se ela ter o bebê. Ela está passando por 2. Ela está passando novamente pelo trauma, pela situação que ela viveu do estupro, que é cruel. Eu penso que aqui nenhum de nós jamais vai defender o estuprador, até aqueles que se calam, quando se fala em punir com força, em tirar da sociedade tamanho traje. Mas também eu fico refletindo, um crime para se cometer outro crime. A mulher é penalizada, eu ouvi muitas vezes dizer aqui 2 vezes, se ela for proibida de fazer o aborto até 22 semanas, ela será penalizada 2 vezes. E a criança, que culpa teve do estupro? Qual foi a culpa da criança? Ah, não,
ela tem que morrer, porque ela é a culpada do estupro, não é mais o estuprador o culpado, é a criança. Vamos matá-la, porque se ela nascer, ela vai continuar causando transtorno àquela mulher, sofrimento àquela mulher. E a gente sabe que a realidade não é bem assim. E atacar aqui, vereadora Maria Letícia, vou me dirigir à senhora, atacar aqui os conservadores, da forma que a senhora fez ontem, é vil e leviano. Vil e leviano da sua parte. Vil e leviano. Vou repetir bem alto. Vil e leviano. Vil e leviano. Atacar cristãos, conservadores, da forma que a senhora atacou aqui com a palavra, dizendo, eles estão estuprando as suas crianças. Pegue o vídeo. Assista. Assistiu? Assista. É leviano. Eu criei uma menina. Hoje ela é casada e bem casada e tem família. Eu tenho, de cristão, vou fazer 35 anos. Quando eu me converti, eu tinha 17 anos. Quando eu conheci a Cristo. E foi lá que eu consegui encontrar, vereador Ezequias Barros, o caminho de criar uma família, ser um pai, ser um homem de verdade. E ouvir aqui, da vereadora Maria Letícia, médica, que os conservadores, 30 segundos, os cristãos, estão violentando seus filhos, é de uma penura. E a senhora médica não vinha aqui defender a vida, é uma vergonha. É uma vergonha. O pedacinho de autoestima que eu tinha por Vossa Excelência foi embora, quando ataca de forma vil e covarde os cristãos e conservadores desse país. Obrigado, vereador Osias Moraes. Encerrado o encaminhamento do vereador. Vamos à próxima vereadora inscrita para encaminhar. Jorge Prates, com a palavra, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom, dizer aqui rapidamente que o pedido de moção de repúdio, ele se refere à questão que nós estamos colocando aqui desde ontem, que é debater a criminalização da mulher quando, no caso de necessidade de fazer o aborto. É óbvio que eu ouvi aqui atentamente a todas as colocações, e devo dizer que a gente faz nessa casa sempre esse movimento, né, que é mudar o assunto, mudar o tema e falar sobre várias baboseiras, falar sobre várias mentiras e depois mudar completamente o teor da conversa. Ficar aqui falando de PT, disso ou daquilo, eu acho que, gente, sinceramente, isso aí acaba sendo muito baixo. Nós estamos falando de vidas, de pessoas, de mulheres, e principalmente de vidas de crianças que são abusadas, violentadas, estupradas e que acabam tendo que sofrer consequências gigantescas de que nós não temos conta. Eu, graças a Deus, nunca sofri um abuso, nunca sofri a necessidade de pensar em ter que fazer um aborto. Mas isso não é um julgamento que cabe a qualquer pessoa fazer. Nós temos que ter consciência de que as pessoas sofrem só pelo fato do abuso. Quando a vereadora Indiara coloca aqui no texto, está dizendo que se a mulher estiver em sofrimento, qual mulher abusada não sofre? Qual mulher abusada que sofre o estupro já não entra automaticamente, instantaneamente, no sofrimento que nós não temos conta de qual é, do tamanho? Acabam entrando em depressão, muitas acabam não conseguindo levar a sua vida adiante. Isso modifica completamente a vida de uma mulher, como bem disse a vereadora Tânia Guerreiro, assim como também a vida de crianças. Então, assim, é um assunto muito sério para a gente ficar aqui colocando, gritando aqui no plenário, na verdade, né, dizendo que outros estão tentando lacrar. Qual é a realidade do bom senso, gente? Eu acho que a moção de repúdio ela é bem específica. Como já apontou o vereador Rodrigo Reis, nós estamos falando sobre criminalizar mulheres, sobre o fato de socorrer com uma urgência desnecessária, sobre o fato de necessidade de debatermos sobre isso, de falarmos sobre isso em todos os cantos, e de não conseguirmos levar isso de uma forma como se não tivesse uma importância social, porque tem.
tem uma importância social. E esse repúdio é justamente a isso. É a gente não banalizar a discussão, é a gente não tratar disso como se fosse algo que dentro das igrejas não se trabalha, porque trabalha. Assim como na semana passada, muitos e muitas pastoras e pastores se levantaram para dizer não a esse projeto de lei. Justamente porque muitas mulheres acabam recorrendo às igrejas também para buscar um alento, também para buscar a forma de sobrevivência. Mas o que a gente não pode ignorar jamais é que nós temos um país extremamente vasto, muitas situações acontecem com as mulheres, com as crianças, e não dá para colocar tudo numa caixinha e dizer, pronto, agora é assim. E se não seguir essa regra, está morta ou vai ser presa por 20 anos. O estuprador realmente na lei, gente, ele pega de 6 a 10 anos. Logo ele volta para fazer mais mulheres passarem por isso. Há necessidade sim de debater isso com coerência, há necessidade sim da gente levantar essa discussão com uma forma muito mais sensata, e não dá para a gente levar as coisas assim. Dentro das igrejas também, como disse a vereadora Maria Letícia, como também o vereador Osias aqui pontuou, assim como em todos os lugares, como disse agora para mim o vereador Tico Kuzma, acontece sim também de crianças estarem sendo estupradas. Acontece sim de mulheres também estarem sendo violentadas. Isso está acontecendo em todas as partes do mundo. E não é dessa maneira que nós devemos levar esse assunto. De fato, vereador Sidney Toaldo, esse documento que o senhor leu traz essa informação, porém, é muito maior. Se a gente pensar em pessoas com deficiência, por exemplo, até levar ao fato de entender a gravidez, possivelmente passou 22 semanas. Essa pessoa vai ser presa? Se ela estiver no sofrimento mortal, é aí que nós podemos dizimá-la de passar por isso? Aí nós podemos dizer, não vamos prender porque ela já está morta mesmo? Morta em vida? Então nós temos que ter cuidado, sim. E essa moção de repúdio, ela pede justamente por isso. Para que a gente tenha cuidado no debate, para que a gente observe isso com sensatez e que a gente não vá fazendo política à revelia, sem considerar a vida da população lá fora. Por isso eu peço, sim, um voto favorável, para que a gente consiga levar também ao Congresso Nacional o pedido de que isso tem que ter extrema coerência, para que a gente possa debater esse assunto de uma forma mais digna. E aí, considerando, vereador Osias, todas as colocações, tudo o que é necessário. Então, é um pedido de moção muito simples para que a gente consiga organizar. Nos meus 30 segundos últimos, senhor presidente, eu gostaria de pedir até, se possível, a votação nominal, porque é justamente disso que nós estamos falando, sobre a gente conseguir pensar com mais coerência, com mais cuidado, e por isso essa moção de repúdio. Para que a gente não faça disso um debate vazio, e como disse aqui o vereador Eder Borges, gritando no plenário, um debate para a gente causar. Não é mesmo? Não, a gente está falando sobre uma questão que pode se tornar, assim, uma crueldade e uma impiedade para a vida de muitas mulheres e principalmente para a vida de muitas crianças. Obrigado, vereadora. Obrigado. O seu requerimento a senhora tem que formular da bancada na sequência, assim que terminarmos os encaminhamentos, eu passo a palavra. Próxima vereadora para encaminhar, vereadora professora Josete, com a palavra. Bom dia novamente a todos e todas. É lamentável que nós tenhamos que estar aqui debatendo esse assunto desta forma, por conta de um projeto que foi apresentado em regime de urgência e que certamente iria para votação se não houvesse um movimento enorme em nível nacional, não só do movimento de mulheres, mas também das entidades ligadas, né, a direitos humanos, de entidades ligadas à ciência, à pesquisa, enfim. Então, se não houvesse essa mobilização, certamente esse projeto iria para a pauta e, infelizmente, com a composição que nós temos hoje do Congresso Nacional, talvez agora já estivesse sido aprovado. Então, por isso, é importante a apresentação dessa moção, porque nós temos que fazer com que aquele Congresso reflita sobre as coisas e não apresente mais matérias com o grau, né, de importância como essa, sem um debate com a sociedade. Eu queria dizer também, e lembrando, né, mais uma vez, que cada um tem os seus valores morais ou religiosos. Então, se uma mulher foi estuprada
e entende que ela tem que levar a gestação até o final e tem que parir essa criança, é um direito dela. É um direito dela. Agora, se uma mulher entende que não tem condições psicológicas, físicas, de levar uma gestação que veio do fruto de um estupro até o final, é um direito dela também. Então, ninguém vai ser obrigada a fazer um aborto se não quiser fazê-lo. Eu acho que isso tem que ficar muito nítido para todos e todas. Agora, não é possível nós criminalizarmos uma mulher que sofreu um estupro e que, se não conseguiu, né, ter acesso a um aborto seguro até 22 semanas, venha aumentar uma pena que, na verdade, nós estamos tratando aqui de aborto legal. Ninguém está falando daquilo que não está posto na lei nesse momento, né? Então, nós temos que colocar o Estado como aquele que assegura o direito de todas as pessoas. E, nesse sentido, também é importante reforçar, pela pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no primeiro semestre de 2023, nós tivemos 425 mil meninas e mulheres que sofreram estupro. 74,6% estupro de vulnerável, ou seja, meninas, adolescentes com menos de 14 anos de idade. E aí também, né, nós entendemos que a família é que vai ter que pensar em qual é o melhor para essa menina. As famílias que entendem que a menina tem que levar sua gestação até o final, vão orientar dessa forma. As famílias que entendem que não é possível levar uma gestação até o final de uma menina que tem menos de 14 anos, elas vão definir por isso também. Então, ninguém aqui está sendo obrigado a fazer um aborto. As pessoas têm o direito a essa escolha. Agora, o que não pode é uma mulher ou a família de uma criança que sofreu um estupro e não conseguiu ter acesso por vários motivos, né? Muitas vezes porque a própria criança, né, não conhece o seu corpo, não teve, né, a coragem de falar, né, que sofria abuso, porque muitas vezes, como nós já dissemos aqui, esse estupro acontece dentro das famílias ou por pessoas muito próximas, ela vai ter que ser punida por conta disso. E um juiz vai definir se a mulher estiver sofrendo demais com essa violência, ela terá o direito, então, a realizar um aborto a partir das 22 semanas. Nós já vimos uma juíza que queria convencer uma menina de 10 anos a levar uma gestação à frente. Então, nós não sabemos qual é a concepção, quais são os valores morais de um juiz, e é esse juiz que vai dizer se essa mulher deve ou não ser punida. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, por isso é importante essa moção. Esse tem que ser um debate realizado por toda a sociedade. Obrigado, vereadora professora então, Josete. Encerrado a orientação o encaminhamento. É favorável à Encerrado o encaminhamento, passamos ao próximo encaminhamento. Vereadora Maria Letícia, com a palavra, 5 minutos para encaminhar o voto. Obrigada pela concessão da palavra, senhor presidente. Eu só quero reenfatizar aqui o meu posicionamento em relação a tudo que disse ontem. Nós temos que acabar com essa hipocrisia aqui dentro da Câmara, porque o hipócrita é moralista. E considerando todos esses aspectos técnicos que foram discutidos e que não foram respeitados no debate, se fazem ataques covardes. Raça de víboras, sepulcros caiados. Por fora vocês parecem belos, por dentro vocês estão apodrecidos. Com todo o respeito que cabe aqui, insisto no voto da moção, face ao fato que se perdem direitos que estão construídos com muita dificuldade desde 1940.
E sim, as crianças são estupradas também nos lares dos conservadores. E por isso, esses moralistas que parem de falar das pessoas que querem construir um futuro melhor para toda a comunidade, debatendo termos de maneira técnica e humana. Era isso, senhor presidente. Peço o voto favorável à moção. Muito obrigado, vereadora Maria Letícia. Próximo vereador inscrito, Ezequias Barros. Com a palavra, 5 minutos para encaminhar o voto. O vereador Ezequias Barros não pode encaminhar o voto, porque o vereador Osias Moraes já encaminhou o voto. Perdão, agora com a divisão dos blocos, o vereador tem a possibilidade de encaminhar o voto por 5 minutos. Vereador Ezequias Barros. Não estou... O partido não está ligado. Fique tranquilo. Gente, eu às vezes fico olhando algumas falas, né? Hipócrita. Não estamos defendendo outra coisa senão a vida. Pedir que vocês votem contra essa moção, porque há pouco mais de 2 meses atrás nós votamos favorável a moção de apoio ao Conselho Federal de Medicina, que realmente pediu isso. Votar contrário agora é votar contrário ao voto que votamos há 2 meses atrás. Pouco mais disso. E claro, vereadora Maria Letícia, existem sim, em todo lugar. E a senhora colocar que nós somos hipócritas, sepulcros caiados, e pode existir sim, vereadora. Mas é uma irresponsabilidade de vossa senhoria falar dessa forma de quem defende a vida. Eu já falei aqui, tenho erros, tenho pecados, tenho falhas, tenho sim. Todos nós temos. E quem não tiver, que jogue a primeira pedra, e disse o Senhor Jesus a respeito de uma mulher que tinha pecado. Todos nós cometemos. Graças a Deus, os nossos pecados estão em Cristo, no sangue dele, perdão dele. Agora, jogar tudo isso, que a família... Eu tenho uma netinha de 3 anos e meio, e eu fico imaginando, já falei aqui, de que um maluco mexa com a minha neta. Eu não sei o que eu seria capaz de fazer. Agora, jogar todos nós no mesmo balaio, eu estou aqui com o meu coração aqui pulsando, né? Parece que vai sair o coração pela veia, de ouvir, sabe, uma barbaridade dessa, contra pais de famílias, contra mulheres, e também há estupradoras. Por incrível que pareça, há estupradoras, num número não tão pequeno. E isso é fato. Eu não vi ninguém falar disso aqui. Existem números a respeito de estupradoras. Agora, gente, jogar todo mundo, a família que cuida, é claro, a gente sabe que isso acontece, infelizmente, também nas famílias. E nas famílias, porque as famílias, elas são a grande maioria. Independente de ser conservadora, de ser de esquerda, de direita, agora vir querer jogar que é só na família, ou que nós somos sepulcros caiados. Para com isso, gente, para com isso. Temos famílias, sim, de honra, famílias de pais que honram suas famílias, de mães que honram suas famílias, de filhos que honram suas irmãs, que honram suas irmãs, irmãs que honram seus irmãos. Agora, colocar tudo isso no mesmo balaio, no mesmo saco, e dizer que todo mundo, não é todo mundo, vereadora, não são todos que são revoltados, como esse grupo feminista, mal resolvido sexualmente, e que quer jogar dentro da família, essa podridão, a morte de crianças, jogar dentro da casa, da minha casa, não venha jogar. E da casa de quem eu defendo, não venha jogar. Porque há, sim, um grupo de pessoas ainda nesse país que defende a família, que defende o bom costume, que defende a vida, que defende não o aborto. Há nesse país, sim. E essa minoria hipócrita, sim, são vocês, que diz defender a vida, mas não defende as crianças no ventre de suas mães. Que diz defender a mulher, mas não defende a mulher que está no ventre da mãe. Uma futura mãe. Um futuro pai. Enquanto eu estiver aqui, enquanto me deixarem estar aqui, eu vou ter coragem de vir aqui colocar e falar assim.
que vou defender. Não somos todos do mesmo saco. Não somos todos do mesmo balaio. Vão vocês mal resolvidas resolver em outro canto, e não com leis como essas e como situações como essa. Peço perdão pelo meu desabafo. É muito difícil vir aqui, depois de ouvir uma vereadora, colocar que nós que defendemos a família somos sepulcro caiados, e as outras falas que estão aí escritas nos anais dessa casa. Peço voto contrário. 30 segundos. Peço voto contrário a essa moção de apoio, moção de repúdio. Peço voto contrário. É o meu voto. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Ezequias Barros. Para encaminhar o voto, vereador Indiara Barbosa, com a palavra, 5 minutos. Obrigada, senhor presidente. Eu também venho aqui encaminhar o voto contrário a essa moção de repúdio. Como bem disse o vereador Ezequias, nós votamos uma moção de apoio à questão do procedimento, da resolução do Conselho Federal de Medicina há algum tempo atrás. E, novamente, a gente reforça, né? Nós nos preocupamos, sim, tanto com a mulher que é vítima de um crime cruel e hediondo como o estupro, mas também nos preocupamos com o bebê, principalmente acima de 22 semanas, né? Que é uma vida e que já tem a capacidade de sobreviver fora da barriga da mãe. E eu acho que é importante também, foi falado muito aqui da questão das crianças, e é importante também a gente falar sobre esse ponto. Uma criança não vai ser punida por esse projeto de lei. Uma criança no Brasil, ela não está sujeita a procedimentos criminais. Ela não está sujeita, ela nunca, em hipótese nenhuma, uma criança fica presa no Brasil. Uma criança acima de 12 anos, em situações extremamente excepcionais, pode ficar internada numa instituição, não presa, em hipótese alguma presa, por no máximo até 3 anos. Então, vamos ser honestos com a população, porque o que a esquerda também está fazendo é espalhar desinformação. Então, uma criança nunca seria presa no nosso país com a aprovação desse projeto de lei. É importante que as pessoas saibam disso. E, no caso de uma mulher que sofreu uma violência, que foi estuprada, hoje ela já tem condições de, no dia seguinte, tomar uma pílula do dia seguinte, tomar medicamentos no hospital para não ter o filho. Porque a gente está falando de uma mulher adulta, que tem consciência do que sofreu. Ou seja, a gente também não está falando desses casos. Né? Vamos colocar, vamos deixar a informação clara. Agora, se por uma situação também extremamente excepcional, ela não conseguiu realizar o aborto até o 5º mês de gestação, 5º, 6º mês, 22 semanas, de novo, a lei já traz essa possibilidade de não ter a punição para a mulher. Então, sabe, a gente não está falando de crianças, a gente não está falando de meninas, a gente não está falando de mulheres que são estupradas, que têm condições de ir lá e tomar um medicamento logo no início e não seguir com a gestação. Isso já é lei, já está previsto. A gente está falando de uma situação extremamente excepcional. E aí vamos também deixar claro em relação à questão das penas. O homicídio, que é o que está sendo proposto nesse projeto de lei, a pena é de 6 a 20 anos. E um estupro, a pena é de 6 a 10 anos. A pena máxima é de 10 anos. Mas, em geral, no Brasil, a pena aplicada fica perto da pena mínima. Então, a pena mínima, nos 2 casos, é praticamente a mesma. Ou seja, e além de tudo, um estupro é um crime extremamente cruel que vai ter uma punição maior do que o caso de um aborto em caso de estupro. Então, sabe, a gente não está falando da mesma coisa, não é. E o que a esquerda está espalhando é que o PL dos estupradores é desinformação, sim. Então, a gente precisa falar
disso. E a maioria da população, existem pesquisas que demonstram isso, 70% da população brasileira é contra o aborto. Então, também a gente está falando do que a maioria da população acredita, a maioria da população não quer legalizar o aborto. Por isso, novamente, a gente está falando aqui do direito de um bebê acima de 22 semanas, que já tem capacidade de sobreviver fora da barriga da mãe. A gente está falando da vida. Por isso, encaminho o voto contrário a essa moção. Obrigado, vereador Indiara. Encerrados os encaminhamentos para formular requerimentos à casa, a vereadora Georgia Prates com a palavra. Senhor presidente, como nós tivemos uma discussão muito grande essa semana referente a esse projeto de lei, e até mesmo o Brasil quer saber quem está a favor, né, dessa situação de criminalizar mulheres e ser a favor do estuprador, eu gostaria muito que esse voto fosse nominal, que a gente faça a verificação de quórum também, por favor. Coloco em deliberação do plenário o pedido de verificação de quórum da vereadora Georgia Prates. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Peço aos vereadores, aprovado, peço aos vereadores e vereadoras que no painel registrem as suas presenças para efeito de verificação de quórum. Temos 20 vereadores a quórum para a continuidade dos trabalhos. Coloco em deliberação do plenário o segundo pedido da vereadora Georgia Prates, que pede a votação nominal no requerimento. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Permaneçam dessa forma. 3 votos contrários, aprovado. Eu peço que os vereadores permaneçam da forma que estão, se forem contrários ao requerimento, para que possamos fazer a contagem. E se manifestem. Com 6 votos contrários, aprovado o requerimento. Vamos colocar, então, em votação nominal no painel, votação do requerimento 1 da pauta, de autoria da vereadora Georgia Prates, da vereadora Maria Letícia e da vereadora professora Josete. Vereadores e vereadoras no painel, registrem os seus votos no requerimento. Encerrada a votação, 20 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 5 votos sim, 12 votos não, 3 abstenções, reprovado o requerimento. Para justificar o voto, temos inscritos os vereadores professora Josete, Rodrigo Braga Reis e Georgia Prates. Com a palavra, a vereadora professora Josete. Bem, eu gostaria de fazer a justificativa, primeiro trazendo alguns dados aqui. Nós vimos aqui através de pesquisas, né, realizadas no Senado e na Câmara. Então, no Senado, a pesquisa aponta uma rejeição de 80% ao PL. E na pesquisa realizada pela Câmara Federal, 88% de rejeição. Então, dizer que não são apenas as mulheres feministas, né, que são contrárias. Então, nós temos aí mulheres não feministas, homens, né, e a sociedade como um todo podendo votar, e é o que está sendo colocado nesse momento nessas pesquisas. Eu só queria dizer que eu sou feminista, que eu milito no movimento que é a Marcha Mundial de Mulheres. E grande parte da sociedade não sabe o que é feminismo e fica repetindo jargões, né, totalmente mentirosos. O feminismo prega a igualdade, o feminismo quer homens e mulheres lado a lado, construindo uma sociedade mais justa e igualitária. Esse é o conceito de feminismo. E as feministas lutam, portanto, por essa igualdade. E acredito ainda, né, que o que nós defendemos é o direito de fazer escolhas. Até de fazer escolha se podemos ou não, ou devemos, ou queremos depilar as axilas ou não. As mulheres devem ter essa liberdade. Nenhuma feminista é obrigada a depilar as axilas. Então, acho que é uma informação importante, né, diante de algumas falas. Queria dizer também que os homens têm o direito de se libertar e, se quiserem depilar as axilas, não tem problema nenhum. Nós temos que vencer, né, algumas imposições do machismo. Também gostaria de dizer, né, que
todos os avanços que nós conseguimos enquanto mulheres foi a partir de muita luta, de vários setores, inclusive das feministas. Então, se nós hoje temos o direito ao voto, que foi conquistado no Brasil apenas em 1932, se deve muito à luta das feministas. Se nós hoje temos o direito, né, a disputar cargos no parlamento, se deve à luta, em grande medida, das mulheres feministas. Portanto, né, eu acredito que várias falas aqui foram inoportunas, inconsequentes e, acima de tudo, demonstram desinformação, né? E, como mulher feminista, fiz questão de fazer essa justificativa de voto, porque não é possível que nós estejamos no século XXI e tenhamos que ouvir certos absurdos. As mulheres feministas sempre estiveram na luta e foi a partir dessa luta que nós conquistamos diversos direitos. E tem muitos ainda a serem conquistados. E muito, né, a debater junto à sociedade, que infelizmente, né, a grande parte das pessoas é desinformada e sequer leu algum documento sério, algum livro, né, de pesquisa para saber o que é o feminismo. Obrigada. Obrigado, vereadora professora Josete. Para justificar o voto, vereador Rodrigo Braga Reis, com a palavra, 5 minutos. Senhor presidente, primeiro deixar claro aqui a minha indignação, porque é um assunto de extrema importância a nível nacional e é importante também para a nossa cidade, e a dificuldade para votar isso agora. Vereadores presentes que saíram da sala para não votar o projeto, isso para mim é inadmissível. Nós tivemos ontem um ataque aqui aos movimentos de direita, aos movimentos conservadores, dizendo que os pais dos movimentos de direita e conservadores são estupradores dos seus filhos aqui. E nós colocamos em pauta, e eu vi o empenho do presidente da Câmara Municipal para poder colocar em votação, e não havia quórum suficiente, porque os vereadores saíram da sala para não votar esse projeto. Então, primeiro, a minha indignação em relação a isso. Em relação ao que a professora Josete falou, lembrando que os movimentos feministas foram muito importantes lá no início do século. Agora, eles deixaram de ser movimentos feministas. Por quê? Porque as mulheres não são mais femininas. Então, nós defendemos hoje os movimentos femininos e não os movimentos feministas, porque realmente houve uma mudança de comportamento, a gente vê isso no mundo inteiro. Então, eu sempre digo, os movimentos femininos nós vamos defender sempre aqui na Câmara Municipal. O projeto de lei realmente era ruim, não merecia ter prosperado com regime de urgência, mas registro, então, a minha indignação pela falta de interesse de alguns vereadores isentões. O isentão é pior que o vereador de esquerda, e é isso que nós vamos defender nessa campanha eleitoral desse ano. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rodrigo Braga Reis. Vereadora Georgia Prates, para justificar o voto, com a palavra, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu devo dizer que é bastante comum, mas também bastante triste que essa casa leve as discussões sérias de uma maneira tão bizarra e até vexativa, né? Vexatória, porque é uma situação bem comum aqui a gente mudar o assunto, mudar o tema, ficar debatendo besteiras, coisas que ninguém está falando, ficar discutindo baboseiras, quando a realidade da vida é outra. E é muito impressionante como as coisas acabam passando a revelia aqui por conta disso justamente. Houve uma fala aqui dos senhores que eu devo dizer que é muito importante ressaltar. Se a gente der um Google hoje na rede, a gente vai ver ali, prisão de pastores por estupro, vários, diversos. É um a cada semana praticamente. Sim, nós estamos falando de pastores que estupram crianças, sim. Nós estamos falando de pessoas que hoje estão na Câmara Municipal, que estão na Câmara Nacional, também falando de defesa do estuprador, porque sabem muito bem qual que é o papel deles também na vida, na realidade. E nisso a vereadora Maria Letícia tem toda a razão. Por isso que nós estamos falando que é um projeto, sim, do estuprador. Porque é isso que está fazendo.
defende sim a vida de um estuprador, ele não consegue preservar a vida das mulheres e crianças. E nós já tivemos o exemplo disso aqui há semanas atrás, quando estávamos votando, talvez algo que pudesse minimizar o fato do aborto ter que acontecer, que era justamente o empoderamento de meninas e mulheres, para aprender a situação, as crianças, principalmente conseguirem identificar quando um abusador está ali à sua porta, à sua frente, abusando delas. E aí aqui a casa votou não também, e ainda no mesmo papel. Esse papel ridículo de não permitir que mulheres e crianças tenham autonomia, tenham uma vida própria e tenham direitos reprodutivos também. Esse é o ponto. E sim, nós estamos falando de um pensamento político que está sendo posto a goela abaixo para as pessoas do país. E nós temos sim, mulheres feministas, que como disse o vereador aqui agora que não são mais femininas, feministas que estão se colocando contra. Mas como bem disse a vereadora Josete, o número ele é muito maior. Porque assim como existem os pastores que abusam e que estupram, tem também aqueles que acolhem e que também se levantaram contra essa situação. Porque não é criminalizando mulheres que nós vamos conseguir fazer com que isso pare. Não é colocando as mulheres no silenciamento que nós vamos fazer com que isso cesse. Muito pelo contrário. É tendo a coragem de assumir com papel dentro da igreja, ou principalmente numa Câmara Legislativa, que as mulheres têm que ser respeitadas sim. E quando a gente não faz isso, a gente provoca o silenciamento das mulheres. E de novo nós temos aí mais um motivo para o medo da denúncia. Para o medo da exposição das mulheres quando isso acontecer. E não fiquem achando que isso é algo que acontece sem um plano, porque não é. Estão muito bem articulados sim. Estão muito bem articulados para fazer com que esse silenciamento ocorra e que a mulher não denuncie, que as crianças não denunciem, para que eles possam livremente continuar estuprando e acabando com a vida de mulheres e crianças. Porque é isso que lhes importa. E não importa se é dentro de uma igreja, não importa se é sentado aqui num banco de Câmara de Vereadores, ou se é lá no Congresso Nacional. A única segurança que nós estamos tendo aqui é a vida desses caras. É a vida dessas pessoas que sabem muito bem aonde são capazes de chegar. Porque a vida das mulheres, nas mãos dessas pessoas, corre todos os tipos de risco. E não é em nome de Deus que estamos falando. Não é em nome de Deus. Porque o Deus que eu conheço, Ele acolhe. O Deus que eu conheço, Ele preserva. O Deus que eu conheço, Ele ama. E Ele não julga, assim como disse o pastor aqui, que o negócio dele é com Deus. Ele está já curado, preservado, a vida dele já está longa. Mas não é disso que se trata. Porque esse Deus que vocês prezam e que vocês levantam aqui falando da vida, não ignoraria a vida de outras pessoas, não ignoraria outras vidas, não ignoraria outros sentimentos, e muito menos a vida de crianças, que são sim abusadas diariamente. E que tem a mais diversas formas e realidades que nós temos que pensar, que foi isso que foi feito o pedido aqui. Um pedido para que a gente tivesse coerência. Um pedido para que a gente pudesse fazer com que essa moção chegasse lá pedindo que a gente não vá à revelia e por desejos próprios, acabando com a vida de quem quer que seja. E de novo, devo dizer, para finalizar, que se um corpo grita por justiça e é silenciado, então a opressão vai gritar mais alto. E é exatamente disso que se trata aqui. Obrigado, vereadora Georgia Prates. Para encerrar as justificativas, o vereador Osias Moraes está inscrito, tem 3 minutos para a sua justificativa. Com a palavra. Obrigado, vereadora Georgia, por me ouvir. Vereadora Georgia, é mais uma narrativa de Vossa Excelência quando ataca novamente os pastores. Nós sabemos que a sociedade é diversa. Tem pastores, por exemplo, que já estão presos, que eram pastores e cometeram o crime e abusaram. Tem, por exemplo, o pai de santos, que também estão presos. Tem padre que está preso. Tem médico que está preso. Tem petista preso. A sociedade é diversa, mas a maldade no coração dessa gente é tão grande para atacar os pastores e a igreja, que eles carregam dentro de si e eles jogam para nós que a podridão está na gente, mas a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. E quero dizer para a vereadora, vou me dirigir à vereadora Georgia, que saiu ali, eu vou me dirigir a Vossa Excelência. Há muitos pastores que dão a vida pelas pessoas.
Há muitos pastores que deixaram suas casas, seus estados, suas famílias e se entregaram até para outros países para salvar uma vida, uma alma, para acolher uma mulher vítima de estupro. Quantas igrejas acolhem? E eu não vou falar só dos pastores, padres, também tem umbandistas, também tem pessoas que acolhem com muito amor, a sociedade é diversa. Mas a cara de pau dessa gente, de atacar nós, cristãos nessa casa, de atacar o pastor, a igreja, sem um pingo de vergonha na cara, sem um pingo de vergonha na cara. Essa é a realidade. E nós que votamos contra, vocês, senhoras e senhores vereadores, que votaram contra essa moção, não estão a favor de estupradores. Jamais estaríamos. Jamais estaríamos a favor de estupradores. Jamais. Nenhum dos senhores que votaram contra. Não tenho medo de dormir hoje, colocar a cabeça no travesseiro, tranquilo, porque vossas excelências não são a favor dos estupradores. Vossas excelências são homens, mulheres de família, pessoas do bem. E nós não estamos aqui tirando o direito da mulher, que ela tenha direito de tomar a decisão. Que ela tenha direito de tomar a decisão. Que ela tenha, mas vamos preservar a vida. Vamos preservar também aquela vida que a gente puder. Às vezes eu fico vendo algumas pesquisas aqui, né? A professora Josete trouxe uma pesquisa que 400 mil mulheres, a pesquisa diz, gente, são 400 mil. Nós não temos esses 400 mil na cadeia. São 400 mil estupradores, aonde eles estão? Obrigado, vereador Osias Moraes. Havia inscrição do vereador Ezequias Barros, porém não há mais tempo regimental. Está encerrado o tempo.